Alô, alô, alô! Aqui estou para falar das estreias da semana no nosso La Carte. E olha, tem 2 filmes que eu colocaria na lista dos meus 10 filmes favoritos. Assim, que eu considero grande filme e que eu gosto de assistir. São filmes que eu já assisti algumas vezes. Então eu vou começar falando de um e vou deixar o outro pro final, porque os 2 são incríveis. Rashomon, de Akira Kurosawa, de 1950, com o incrível Toshiro Mifune. Esse filme fez tanto sucesso na época, tanto sucesso, não só no Japão, mas fora do Japão, que, por exemplo, a Academia de Hollywood, que entrega o Oscar, decidiu criar um Oscar para filme estrangeiro no ano seguinte, porque não pôde premiar Rashomon com o Oscar naquele ano. A outra coisa é que a expressão Rashomon entrou para o dicionário de Oxford, que é o dicionário principal da língua inglesa. De tão impactante que esse filme é e a trama desse filme, então o efeito Rashomon existe no dicionário de Oxford e quer dizer uma situação em que você tem várias versões sobre o mesmo fato. Vamos ao filme. 3 homens buscam abrigo nesse portal que está meio destruído, que chama Rashomon, está tendo uma chuva muito forte. E lá eles começam a conversar sobre um julgamento que havia acontecido, sobre um assassinato de um samurai e o estupro da sua esposa, que tinha acontecido numa floresta nas redondezas. Nós vamos ter a versão, então, de uma testemunha, do suposto assassino, da esposa e do fantasma do samurai que morreu, através de uma médium que traz as palavras dele. Cada uma dessas versões, claro, é um ponto de vista do mesmo fato. É genial. É muito incrível. Além disso, tecnicamente o filme também foi muito inovador. Como ele filmava na floresta, boa parte do filme, o sol não conseguia entrar pela copa das árvores. E aí, em vez dele simplesmente pôr um rebatedor para os atores, podia dar uma estourada na luz, ele colocou um grande espelho que tinha no acervo lá do estúdio e colocaram rebatendo a luz do sol para as árvores. E isso deu um efeito que é o efeito que a gente imagina que tem a luz solar nas folhagens, embora sem o espelho aquela floresta não tivesse aquela luz, né? Ou seja, é o truque da impressão versus o real. Outra coisa também, é um dos primeiros filmes, não dá para dizer que é o primeiro, porque a gente pode ter tido algum filme que não se registrou, mas é um dos primeiros filmes onde você tem o uso da câmera na mão, atrás de personagens que estão andando pela floresta. Filmaço, filmaço, podia aqui ficar falando horas, mas vão fazer um porquê assistir para vocês também, que você vai ter ainda mais informações. Imperdível, se você nunca viu, tem que ver, se você já viu, tem que ver de novo. É um filme que você assiste, cada vez que assiste, curte alguma coisa que você não tinha pegado. Grande filme do Kurosawa, Rashomon. Nas últimas semanas temos trazido alguns dos melhores filmes do James Ivory. Essa semana temos Um Triângulo Diferente. É o título que foi dado em português na época do lançamento. O título original é Bostonians. É uma obra de Henry James, grande escritor americano do final do século XIX. A ação se passa em 1875, em Boston, naturalmente, onde uma mulher muito progressista para a época, que batalha pelo direito do voto às mulheres, e um advogado conservador do Sul disputam o amor, a atenção e, vamos dizer, a alma, de certa maneira, de uma jovem cheia de vontade, cheia de ideias e que quer participar de maneira mais ativa da vida. É um filme muito interessante, o livro é incrível e James Ivory, como sempre, fazendo aqueles seus filmes sobre as relações no mundo do poder, no mundo do dinheiro, nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Esses 2 personagens principais são interpretados por Vanessa Redgrave e Christopher Reeve, o Superman. Uma curiosidade, por causa do livro, no final do século XIX, até no comecinho do século XX, a expressão casamento à bostoniana surgiu e era utilizada para se referir a 2 mulheres que viviam juntas sem o apoio de um homem. Um eufemismo para um relacionamento amoroso de 2 mulheres. Enfim, como funcionavam as coisas naquela época. Vale a pena, Vanessa Redgrave chegou a ser indicada ao Oscar por esse papel. Belo filme, mais um belo filme de James Ivory. Um Triângulo Diferente. Terceiro filme aqui é Sagarana, O Duelo, baseado na obra fundamental da literatura brasileira de Guimarães Rosa. Paulo Thiago é o diretor desse filme, nós já colocamos o Policarpo Quaresma, que é do Paulo também, um cineasta muito importante do cinema brasileiro, que infelizmente faleceu no mês de junho, e a gente está aqui recuperando boa parte da obra dele. Se passa num lugar no sertão, onde esse homem, um pescador, um homem mais rude, descobre que sua mulher o está traindo com um caçador de cangaceiros. Ele fica, obviamente, profundamente irritado e decide que vai matar os 2. E na hora que ele monta uma armadilha, acaba matando um homem
por engano. E aí quem é que vai ter que prendê-lo? Justamente o amante de sua mulher. E aí então, justamente vem a história do duelo, um vai perseguir o outro e a história se desenvolve. É um belo filme, uma boa adaptação da literatura brasileira, tem um elenco de atores brasileiros que você com certeza já viu em vários outros filmes, Joel Barcelos, Ítala Nandi, Zósimo Bubu, e claro, tem a participação do ator Wilson Grey, que participava de praticamente todos os filmes brasileiros dos anos 70 e 80, né, sempre com papel secundário, mas com aquela participação icônica. Ele também está aqui, tem Milton Moraes, Sadi Cabral, enfim, grande elenco. Sagarana, O Duelo, de Paulo Thiago, bela adaptação da literatura para vocês. Essa semana tem mais um filme de Oliver Stone, Entre o Céu e a Terra. É a terceira parte da trilogia sobre o Vietnã que ele fez, e aqui a personagem principal é uma jovem camponesa budista no Vietnã, e a gente acompanha a dura vida dela logo antes, durante a Guerra do Vietnã, o pós-guerra e a reconstrução já sob o regime comunista. A gente vai acompanhar as desventuras e como ela vai fazer para sobreviver e se virar. Naturalmente, é importante lembrar que depois da Guerra do Vietnã, esse país passou a ser um país comunista e, portanto, havia uma ditadura pesada, que não era exatamente simples para uma mulher viver. O Tommy Lee Jones trabalha no filme e uma curiosidade é que o Oliver Stone, que tinha feito, né, 2 filmes muito contra os Estados Unidos em relação à Guerra do Vietnã, Platoon e Nascido em 4 de Julho, neste filme ele mostra também as violências cometidas pelos Vietcongs. E aí o governo do Vietnã não permitiu que o Oliver Stone filmasse nas locações originais da história que ele estava contando. É um bom filme, um filme que trata da questão da mulher no Vietnã. Entre o Céu e a Terra, de Oliver Stone. Deixei para o final uma obra magistral, Ricardo III, dirigido por Laurence Olivier, baseado na peça do bardo William Shakespeare. Ricardo III, com certeza, é uma das peças de teatro de todos os tempos mais incrível. Todos os atores sonham em interpretar Ricardo III nessa peça. É um texto genial, tem uma ironia, uma crueldade, uma ardilosidade, né? Ricardo III é soturno, ele é mau, mas ele é inteligente e, principalmente, ele é sedutor. Essa é uma das grandes qualidades da peça. Embora ele cometa as maiores atrocidades, a gente torce por ele. Tem esse monólogo do Ricardo III, absolutamente genial, que o Laurence Olivier interpreta. Ele faz Ricardo III ser corcunda, ser esquisito, mas, como eu falei, todos os espectadores ficam absolutamente seduzidos por ele. Um elemento narrativo genial que o filme tem, que vem da peça, é quando ele apronta uma boa, assim, engana alguém, prepara uma armadilha, ele vira para a câmera e conversa com você, espectador, tripudiando do que ele acabou de fazer, ironizando o que ele acabou de fazer, ou explicando o que ele aprontou. Nesse filme, ao contrário de Henrique V, ele utiliza de planos mais longos para permitir justamente essa interação entre os personagens. Tem um elenco extraordinário, né, os grandes atores ingleses da época, Ralph Richardson, John Gielgud, Cedric Hardwicke, eles três e Laurence Olivier viriam se tornar Sirs no futuro, tanto reconhecimento que eles tiveram. Laurence Olivier queria, para fazer o Duque de Buckingham, Orson Welles, chegou a chamar o Orson Welles, mas o Ralph Richardson, que era o melhor amigo do Laurence Olivier, queria muito fazer ele o Duque de Buckingham, e ele acabou aceitando, embora depois dissesse que se arrependeu, não porque o Ralph Richardson não estivesse bem, mas porque ele achava que o Orson Welles teria trazido um peso ao personagem, vocês vão entender assistindo o filme, que teria sido muito legal. É um filme espetacular, uma obra magistral, você tem que assistir porque você vai curtir esse personagem malévolo, sedutor e genial que é Ricardo III. Essa semana tem Cine Clube Italiano. Se você ainda não sabe o que é o seguinte, a gente coloca para vocês um filme italiano inédito nos cinemas de amanhã, sexta-feira, até a próxima quinta-feira. Inclusive, esse filme fica aberto. Se você tiver um amigo que gosta de cinema italiano e ainda não é assinante do La Carte, avise para ele. Na quarta-feira, tem um debate ao vivo sobre o filme, sempre com algum assunto do filme relacionado. O nome da pessoa que vai participar do debate e o horário exato a gente vai divulgar mais para frente nas nossas mídias sociais. Fique atento. O filme chama-se A Arte da Felicidade. É uma animação
que passou em vários festivais, inclusive o Festival de Veneza, onde recebeu o prêmio de melhor filme italiano do festival. Conta a história desse homem que dirige um táxi e que sempre está pensando em como a vida dele poderia ser mais feliz. O irmão dele conseguiu uma série de coisas e tem uma vida mais bem resolvida, e ele está sempre meio macambúzio, meio melancólico. E ele escuta esse programa de rádio chamado A Arte da Felicidade e que vai provocar uma série de reflexões. Como eu disse, é uma animação adulta, um filme que não é para criança, não que ele seja pesado, mas é um filme que fala sobre a existência, sobre a vida, né? Então, um filme para adultos. Vale a pena, um filme diferente, que você tem aí uma semana para assistir e eventualmente participar do debate. A Arte da Felicidade. Que filmes! Que filmes! Essa semana promete. E por favor, não se esqueça, faz aqui seus comentários, que a gente adora escutar o que vocês pensam, que filmes vocês ficaram com mais vontade de assistir, o que vocês sugerem, que é importante para que o nosso cardápio seja cada vez melhor. Tudo isso para vocês a partir de hoje aqui no nosso Petra Belas Artes à la carte.